Bom dia, Elisandra Rigger por aqui e mais um tempo com Deus, onde nós vamos nos aprofundar na palavra. Essa série dessa semana é para entendermos os princípios do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um princípio que nós precisamos, como filhos de Deus, como cristãos, viver. E é o princípio da disciplina espiritual. E com base nesse princípio, eu quero trazer para você a história de Daniel. Daniel está lá na Bíblia, tem um livro inteiro que é dele. E esse homem era um homem que amava Deus. E ele foi levado escravo, ainda jovem, para a Babilônia. E ele foi para essa terra estranha, longe da sua cultura, longe da sua família. E lá ele tomou uma decisão, não se contaminar com os costumes daquele povo. Daniel foi retirado da cidade dele e foi levado cativo a um lugar que ele não queria. Mas Deus foi com ele. Ele sabia com quem ele estava, sabia que estava sendo observado por Deus em todo o tempo, sabia que estava sendo acompanhado por Deus em todo o tempo. Ele sabia que amava Deus, mas sabia o quanto Deus o amava, que era o principal de tudo. Então, mesmo em meio a uma escravidão, ele foi fiel. Ele, muitas vezes, quando acontece qualquer coisa conosco, que não seja da nossa vontade, a gente para e pensa, mas por que Deus permitiu isso? Por que será que Deus me abandonou nesse momento? Cadê Deus? Eu tenho servido Deus, onde é que está o Senhor? Mas Daniel não. Daniel tinha convicção da presença de Deus na sua vida. Aquela terra que ele foi levado, reinava a idolatria, reinava o pecado, mas Daniel não desistiu. Daniel tomou uma decisão de caminhar naquele lugar, longe, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para o seu Deus. Daniel, quando ele foi escolhido para trabalhar no palácio, olha só, ele amava Deus, ele buscava Deus e Deus colocou ele dentro de um palácio. Mas por sua decisão, ele decidiu não se contaminar com a comida do rei. Ele poderia comer a comida do rei para ficar forte, para ficar vigoroso, mas ele escolheu manter a fidelidade à lei daquele Deus. E ao longo dos reinados de diversos reis, que foram Nabucodonosor, Belsazar, Dário, Círio, Daniel permaneceu íntegro. Ele tinha um hábito, ele orava 3 vezes ao dia. Ele abria as janelas em direção a Jerusalém e ali ele orava. Ele se ajoelhava e orava e dava graças ao Senhor, como era seu costume. Quando um dia aconteceu que aquele rei assinou um decreto que ninguém mais poderia se ajoelhar, a não ser que fosse perante outros deuses que não fosse o próprio rei. Mas Daniel, mesmo sabendo do seu decreto, ele foi para casa, abriu as janelas em direção a Jerusalém e se ajoelhou e orou e deu graças. Então, Daniel foi pego. Pegaram ele orando. Uau! E aí foram conversar com o rei. Ué, rei, como assim? Daniel tá lá orando e tu assinou um decreto. Esse homem precisa pagar pelo que ele fez. Porém, Ciro gostava muito de Daniel, eu acredito, e ele disse: busquem Daniel. Pegaram Daniel. Porém, antes de Daniel o rei jogar Daniel aos leões, ele disse assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Então, uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei selou com seu próprio sinete e com o sinete dos seus senhores. Jogaram Daniel na cova dos leões. Daniel foi livre e os leões não fizeram nada para Daniel. Ele foi acusado e lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou. Ele teve revelações, ele teve interpretações de sonhos, ele foi levantado em posição de autoridade. Por quê, queridos? Porque ele tinha disciplina espiritual e compromisso
com Deus. Daniel não foi fiel por um momento. Ele viveu décadas de disciplina e isso produziu resultados eternos na sua vida. Daniel é um exemplo para nós de disciplina. Em disciplina em buscar a Deus, e ele recebeu sabedoria, ele recebeu revelação. Quando ele orava diariamente, o Senhor o sustentou diante de todas as perseguições. Ele teve disciplina em permanecer fiel no secreto, que deu vitória no público, quando todos viam ele. E o resultado qual foi? Livramento, honra e testemunho diante de todas as nações. Queridos, a disciplina espiritual não é peso, mas é caminho de vitória. Enquanto muitos cediam à idolatria, Daniel permaneceu em pé, porque a sua raiz era extremamente profunda. Quantas vezes, por muito menos que Daniel enfrentou, queridos, nós deixamos de lado a nossa vida com Deus? Por preguiça nós não oramos, por comodismo nós não lemos a palavra, por distração nós não buscamos ao Senhor com constância. A preguiça é pecado, porque nos impede de viver o propósito de Deus. Muitos querem o resultado de Daniel sem a disciplina de Daniel. Mas não há atalhos para a presença de Deus, queridos. Nós estamos buscando nos aprofundar com Deus. Nós precisamos entender que precisamos dar um passo de fé e disciplina naquilo que o Senhor tem para nós. Se nós queremos que a nossa casa seja firmada em Deus, sobre a rocha, precisamos estabelecer esses hábitos espirituais, que são a oração, a leitura da palavra, o jejum, o culto no lar, queridos. O princípio da disciplina espiritual é uma chave para que possamos sair do raso. Daniel experimentou revelações, experimentou livramentos e milagres porque tinha constância, tinha disciplina. Então, da mesma forma, o nosso lar só vai viver experiências maiores com Deus se cultivarmos a disciplina. Vamos orar por isso hoje? Senhor, nós queremos aprender com a vida de Daniel. Nos ajuda, Senhor, a vencer a preguiça e a indisciplina. Coloque em nós um coração constante que busca a Tua presença todos os dias. Que a nossa casa, Senhor, seja conhecida como um lugar de oração. Que nós tenhamos aquele lugar que nós nos encontramos contigo e que nós possamos, Senhor, viver os livramentos que Tu tem para aqueles que Te amam, para aqueles que Te buscam. Senhor, enche o nosso coração de fé e que nós tomamos a decisão de ter um compromisso contigo. Em nome de Jesus, amém e amém.